As Faladeiras, e mais um episódio, e hoje trazendo para vocês doçura. A palavra de hoje é doçura, porque a gente estava conversando nos bastidores sobre doçura, e é tudo na hora aqui, sabe, Tabata? A gente não tem roteiro, as coisas vão acontecendo, e o assunto ele vem porque tinha que vir, né? Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma pessoa doce, uma pessoa de luz, uma pessoa de propósito, porque senão a gente não traz, né? Se não é de propósito, a gente nem traz. Seja bem-vinda, Tabata, a esse momento. Muito obrigada. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que a gente precisa se conectar com boas pessoas, né? Intencionalmente. E eu queria te dizer que eu te conheci, e aquele dia eu estava aqui no seu aniversário. Eu não sabia que a minha mãe te conhecia, eu só disse pra ela, eu estou indo hoje num aniversário de uma pessoa que eu não conheço, porque eu quero me conectar com ela intencionalmente. Ela falou, misericórdia, tá? Como você arrumou isso? Eu falei, você quer ir comigo ou não? Você entra no carro, senão não dá tempo. E foi por isso. Então, quando eu voltei a morar no Brasil, eu coloquei lá no meu Instagram, né, mulheres, empreendedoras, pessoas que eu queria me conectar quando eu chegasse aqui. E você foi uma das que mais apareceram quando eu coloquei esse tema lá. Então, parabéns pelo seu trabalho, né, e saiba que hoje eu estou aqui porque eu te busquei intencionalmente. E acabou que depois esse encontro aconteceu naturalmente, né? Sim, claro. Mas eu acho que tudo é um desenrolar das intenções que a gente tem na nossa vida. Com certeza, incrível isso. E intenções, vamos falar sobre intenções. As intenções, quando elas são do coração. Aí, tem uma diferença. Tem a intenção, que é uma intenção do eu vou lá se eu ganhar alguma coisa em troca, Sim. né? Que tem muito isso, né? Mas quando a gente tem uma intenção do coração, é diferente. Sim. A gente sabe quem é de verdade. Né? E a gente acaba atraindo, eu acho, por mais que você se conecte, depois essa conexão ela perdura quando você sente que, né? A gente atrai pessoas parecidas. Quando a gente não vibra na mesma sintonia, quando a gente não tem a mesma vibe, essa conexão ela se torna muito supérflua, ela se torna uma conexão que passa, né, que termina. Então, eu acredito que ela perdura porque a gente, de alguma forma, mesmo sem saber, que eu ainda não conheço muito de você, você ainda não conhece tanto assim de mim, a gente tem algo em comum. Com certeza, com certeza. E para quem está chegando aqui agora no nosso canal e fala, quem é essa mulher doce, né? Quem é a Tabata Mazeto? Fala um pouquinho de você. Certo, eu tava até te comentando que é difícil de escrever. Às vezes até o meu marketing eu vou até tomar um café, gente. Vai. Fica de cabelo em pé, fala assim, mas Tabata, você precisa ter uma persona, você precisa ter, né, a persona que você vai atrair, que você vai trabalhar. Gente, não tem como, porque eu sou essa mulher multifaces e tudo que eu faço muito profundamente. Eu não consigo fazer de maneira rasa, só pra dizer assim, tô fazendo, né? Então, quem é a Tabata? Eu sou, primeiro de tudo, aprendi a cantar aos meus 5 anos de idade, então eu sou uma pessoa que trabalhou com teatro, com dança e música, desde os meus 11 anos de idade até eu entrar na faculdade. Logo depois disso me formei em psicologia e sou hoje uma psicóloga com foco em psicologia comportamental. E aí trago nessa frente de trabalho palestras em empresas, onde eu faço análise do perfil do sentimento, do nível de estresse, da produtividade da empresa e trago ali soluções, né, palestras, aromas que possam trazer uma solução para o sentimento daquela empresa. Então essa é a Tabata psicóloga. Além disso, eu sou mãe da Luna e do Theo. A Luna tem 3 anos e o Theo tem 1 ano e 8 meses. E eu amo a maternidade de um tamanho, assim, que eu falo que durante a psicologia existia a psicologia da educação, que era o foco ali da UFMT. E eu fugia muito disso. Quando tinha psicologia da educação, que o pessoal ia para as creches, eu ia para o hospital. Eu fiz no Hospital do Câncer, porque eu queria psicologia clínica. Eu falava, não quero estudar psicologia da educação. Mas se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu teria me debruçado na psicologia da educação, nas creches, com as crianças, para que eu pudesse ter todo esse aparato psicológico com os meus bebês. Porque depois que eu me tornei mãe, eu comecei a ler, comecei a estudar, porque eu gosto de fazer as coisas com muita intenção. E eu percebi, nossa, o quanto eu perdi tempo de ter estudado tudo isso, mas cada coisa no seu tempo. Sim. Então, essa é a Tabata mãe, né, que é muito intencional, que gosta de estar ali presente com as crianças, que fico, sim, um pouco indignada muitas vezes quando eu vejo, hoje em dia, a falta de toque, a falta de carinho, a falta de tempo dos pais para os filhos, né, das crianças que ficam muito tempo nas telas, e acabo também
trazendo essa inquietação, né, como psicóloga, para orientar um pouco mais em relação a isso. Eu sou casada com o Thiago, que é um estudante de medicina, que está no 4º ano de medicina, e é meu companheiro e meu parceiro, e eu falo que se ele não me deixasse voar, se ele não me desse asas, tudo isso que eu faço hoje não seria possível por conta do nosso tempo, da nossa logística com as crianças também. Mas ele é a pessoa que quando eu sonhei lá atrás, eu falei, você me apoia? Ele falou, eu não só te apoio, mas eu quero voar junto com você. Então, ele subiu no barco também. Eu achei bonito no post que você colocou que eu sou o grande amigo, né? Sim. Eu achei lindo isso. Eu falo que, fantástico. Eu até pergunto pra ele às vezes, porque quando a gente tem um tempinho livre, ele fala, você quer sair? Vamos chamar alguém? E eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque é como se eu e ele a gente se bastasse. Então, sim, quando tem um tempo de sobra, a gente quer ficar entre a gente, conversando. Se assim, duas pessoas ficaram presas durante 20 anos e quando elas saem da cadeia ainda falam assim, depois a gente se encontra para tomar um café e colocar o papo em dia. Porque eu falo que a gente conversa e o tempo não é suficiente para tudo que a gente gostaria de empreendimento, dos nossos filhos, de ideias de futuro. Então, ele é o meu melhor amigo. Quando eu penso assim, eu preciso de um tempo só para mim. O tempo que eu tenho livre, que as crianças dormiram, e ele fala pra mim, amor, o que você quer fazer? Eu quero estar com ele. Então, é realmente uma pessoa que me completa. E eu sou muito feliz por ter essa pessoa do meu lado, né, pra minha graças vida. A Deus. E tem a Tabata, aromaterapeuta, né, líder da doTERRA. Hoje eu sou diamante dentro da doTERRA. O que isso significa? Lá em 2017, quando a doTERRA abriu no Brasil, eu fui convidada para ir numa reunião em São Paulo, onde tinham poucas pessoas. Hoje a doTERRA tem milhares de pessoas cadastradas. E não tinha ninguém do Mato Grosso lá. Eu era a única pessoinha que levantou lá que era do Mato Grosso. E era um grupo de americanos que disseram que iam trazer uma empresa chamada doTERRA, de óleos essenciais, para o Brasil. E eu aceitei esse desafio de trazer doTERRA para o Mato Grosso. E desde então eu venho impactando vidas. Hoje já são mais de 2.000 pessoas que eu cuido, que eu oriento. E eu falei pra você, né? Eu não sou uma pessoa que ensina sobre óleos, que ensina sobre vendas. Eu ensino sobre desenvolvimento pessoal. Exato. Porque à medida que eu percebo que as pessoas se desenvolvem como pessoas, seja aprender a falar em público, substituir um medo por uma situação que eu falo, você precisa se colocar nessa situação desconfortável. Por muito tempo isso, até pela minha característica pessoal, era desconfortável pra mim te fazer algo que eu via que você estava desconfortável. Mas eu percebi que essa é a maior conquista do meu trabalho dentro da doTERRA. É fazer uma líder tímida dar uma palestra. É poder depois, porque eu ouço depois elas dizendo assim, eu consegui, né? Então hoje dentro da doTERRA eu sou uma líder que desenvolve pessoas e que traz essa saúde e bem-estar para as famílias. Que não tem vergonha de vender o produto, porque hoje eu sei a transformação que esse produto causa na vida das pessoas e acabo atendendo uma demanda nacional de muitas pessoas que têm os óleos essenciais em casa e não sabem como utilizar. E aí eu faço as consultas de aromaterapia clínica, porque ao longo desses 7 anos eu estudei muito, né? Fui para os Estados Unidos, fiz cursos de aromaterapia, li livros da Europa que não tinham no Brasil, que só tinham publicado ali na literatura da aromaterapia francesa, e trouxe para o Brasil. Então hoje eu dou palestras nas empresas como psicóloga para fomentar a NR1 para a saúde mental. Eu faço aromaterapia clínica. E eu sou líder da doTERRA, mãe da Luna do Theo, esposa do Thiago. Entenderam, né? Como que o marketing da mulher fica assim, ó, pirado, né? Mas eu quero puxar um assunto aqui. De tudo que ela falou, eu vou puxar um assunto aqui. Você falou de uma coisa muito importante. Isso daí você falou um pouquinho nos bastidores, mas eu vou puxar aqui agora. Por quê? Porque nós temos um público empreendedor que nos assiste. Na sua grande parte, mulheres. Sim. Essas mulheres hoje, às vezes elas entendem que o empreendedorismo é uma fonte de recurso. É algo que eu também posso fazer nas minhas horas vagas ou complementares? Também. Mas eu acho que mais importante que tudo isso, quando você trouxe, né, a questão aí do doTERRA, até de algumas escolhas que você fez na vida, é a liberdade. Né? Então eu queria que você trouxesse na prática como é a liberdade, né, de você fazer suas escolhas, porque hoje todo lugar que você está são suas escolhas. Você não está em nenhum lugar porque, eu tenho aquela coisa, eu vou ter que ir, senão posso ser mandada embora. Eu vou ter que ir lá, senão a pessoa não vai me contratar de novo, né? Hoje não, quando você faz algo,
é por sua escolha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa liberdade, né, geográfica. Eu até brinco que até de pessoas. Sim. Né, que eu brinco que não é só de lugar e de tempo, é também de pessoas. O que isso representa para você? Tá, hoje eu tenho outras possibilidades e eu ouço até de amigos e às vezes familiares que não entendem o que eu faço, porque quem me vê no Instagram, você tá lá na fazenda, você tá, né? E eu ouço... Gente, ela mora numa fazenda, tá? Vale ressalva, é só um detalhe, ela mora na fazenda. Porque eu escolhi. Por escolher. Né? Então, é assim, quando eu comecei a empreender com a Doterra, eu não entendia esse modelo de negócio. De construir uma equipe, de poder trabalhar em vários países. Eu falava, gente, como assim, né? Como é que funciona tudo isso? Como é que você não sabe gerir? Por quê? Porque muitas vezes nós somos criados num modelo tradicional, um modelo que eu não acho que a educação é desnecessária, muito pelo contrário. Mas eu não acho que você tem que se educar só para trabalhar daquela forma que você foi ensinado. Porque hoje eu vejo a educação, na verdade, como uma fábrica de trabalhadores. Então, você se formou em psicologia, você tem que montar uma clínica e você tem que atender como psicólogo. E aí eu estou prestando para a sociedade um papel. E eu sou colocada nesse papel e a sociedade fica muito feliz quando eu faço esse papel. Mas, quando eu decido não seguir a manada e fazer algo diferente do que aquele papel me foi imposto como psicóloga, eu começo a incomodar. Eu começo a incomodar meus professores que olham pra mim e falam assim, nossa, seu coeficiente era 9,5, você tinha tanto potencial e hoje você trabalha vendendo olhinho. Mas eu ganho mais do que eles como professores universitários. Que na época eu falava assim, nossa, se um dia eu for uma professora de uma federal, eu ia ter que estudar muito, trabalhar muito pra chegar lá. Hoje eu tenho 30 anos e tenho a renda dos meus professores. Mas porque eu quis sair da caixinha. Então, eu falo que uma vez que você amplia a sua visão, você nunca mais consegue voltar atrás, né? Tem aquela frase, uma vez que a mente é ampliada, ela nunca mais vê o mundo daquela forma. Então, quando você chega nesse mundo, onde você tem a liberdade de escolha de onde você vai morar, e não só onde, no sentido de casas que eu quero morar, mas qual país, qual estado, qual é a cidade... Quando eu falo que eu e meu marido somos Eduardo e Mônica. Quando eu me formei, ele estava entrando na faculdade. E ele falou, amor, eu quero estudar medicina. Eu falei, então veja qual é o país que você consegue entrar para medicina, que tem essa liberdade de estudos para todos os cidadãos, que você não tem que ficar 5, 6, 7 anos fazendo vestibular. E a gente vai para esse país e você cursa medicina lá. Ele falou, mas você tá doida? Você tá grávida? O bebê vai acabar de nascer? Eu falei, vai nascer e a gente vai. Porque eu tenho liberdade de trabalhar de onde quiser. Meu negócio, ele é online. Eu consigo enviar para pessoas. Hoje nós temos 9 países diferentes que compram Doterra da gente. Eu tenho uma equipe de 35 mulheres que revendem óleos essenciais na Suíça. E eu dou treinamento para elas toda terça-feira, 3 da tarde, que para elas já é 8 da noite. Olha que liberdade essa. Eu tenho pessoas que trabalham comigo na Suíça e eu nunca fui para a Suíça. Então, quando eu falei isso pra ele, não, você vai estudar medicina onde você quiser. Tanto que ele foi pra Argentina e a gente morou 3 anos lá na Argentina, sem ajuda financeira de ninguém. Doterra bancando a nossa família. E o meu pai dizia, olha, medicina não é pra quem quer ter família, pra quem tem filho pequeno. Medicina é pra quem tá com a vida ganha, quem não tem que trabalhar. A Tabata foi contra tudo. Thiago foi contra tudo. Exato. Só que você entende que se hoje... Não no sentido de contra, brigando. No sentido ruim, exato. Mas no sentido tipo, não, mas se isso é importante pra gente... Mas eu acho que assim, quando você tem a visão, sim, foi você que teve. E se você age baseado na crença e na visão que outras pessoas não tiveram, você não vai chegar lá. Porque Deus deu essa visão pra você. Não foi para outra pessoa, porque ele sabia da sua capacidade. E aí a gente teve essa visão de liberdade, de poder morar. E conforme a gente foi trabalhando e a gente viu acontecendo, aí não era mais crença, não era mais fé. Era saber. Né? E aí quando você sabe que algo dá certo, você continua. E aí depois que a gente experimentou, hoje eu volto pra cá e mesmo, gente, não é mil flores, tá? Tem dificuldades, não romantiza. Não, tem líderes que desistem. Do mesmo jeito que você vai ter num negócio tradicional, você tem funcionários e troca de funcionários o tempo todo. E é o maior BO que você tem que recontratar e treinar de novo o funcionário. No mundo empreendedor, não é mil flores. Tem equipes que desistem. Tem gente que vira pra você e fala, não quero mais. Do dia pra noite, era um líder parceiro seu de negócio. De repente vira pra você e fala, não quero mais. E aí?
E você tem que treinar de novo, encontrar novas pessoas e bons parceiros. Existem dificuldades em todos os empreendimentos. Mas depois que você entende que você pode morar onde você quiser, trabalhar no horário que você quiser, o dia que o seu filho tiver com uma febre, você vai cancelar seus compromissos e remarcar para outro dia. E isso não vai ser descontado. E você não tem que, toda vez que eu vou no atendimento médico, eles me perguntam, você precisa de atestado? E eu sinto uma gratidão no meu coração de responder, não. O que eu vou fazer com o atestado? Eu não preciso entregar isso pra ninguém, eu não preciso provar pra ninguém que eu tô doente. O dia que eu não puder trabalhar, eu não vou trabalhar porque eu não posso e eu não quero naquele dia. Mas eu também tenho que ter o comprometimento de entender que se eu finjo que trabalho, eu finjo que recebo. Se eu trabalho, eu recebo. É isso, vou até anotar isso. Se eu finjo que eu trabalho, eu finjo que eu recebo, tá certo. Porque eu sou o meu negócio, né? Então eu falo... Se eu finjo que eu vou pra academia... Eu não vou ter ganho também, né? Também. É a mesma se você coisa. finge que você vai pra academia, você vai continuar sem músculo. Se você finge que trabalha, Por isso que eu tô indo, porque quando eu tava fingindo, não tava tendo resultado. Então, eu falo pra todo mundo que entra comigo, olha, nesse negócio é assim. Se você trabalhar como profissional, você recebe como profissional. Exatamente. Mas se fora da mentoria você fingir que tá fazendo... eu finjo que te pago. Porque o sistema, ele não mente, né? Então, você vai estar vendendo, você vai estar mostrando sua produtividade e ele recompensa. Hoje eu tava voltando da academia, né? Tô falando da academia porque eu acho que a disciplina de cuidar do corpo, gente, eu acho que ela é... Eu não entendia por que tantos palestrantes de esportes, inclusive o coaching, ele veio do esporte, né? O treinador, né? O coach é treinador e ele veio lá no modelo americano porque eles treinavam os grandes, né, atletas ali. E por que vinha tanto essa coisa que veio de lá e entrou pro corporativo e depois veio pro estilo de vida das pessoas? A disciplina. E aí, a hora que eu tava voltando da academia hoje, um solzinho bem alegre, assim, eu animada, voltando depois de treinar, mas toda alegre porque eu tinha treinado. E aí eu pensei assim, cara, não tem como não dar certo. Eu pensei comigo, né? Falei, muda um pouco, melhora um pouco a sua alimentação, não nada demais. Bebe água corretamente, toma os suplementos necessários para o seu corpo, faz a sua atividade física, dorme as horas de sono necessárias. Não tem receita que vai fazer isso dar errado. Isso é uma receita de dar certo. E aí a gente trazendo pro negócio, né? Se compromete com aquilo que você falou que ia fazer, não é para fingir, né? Se dedica às pessoas, esteja disponível às pessoas que estão querendo você. Eu sempre falo isso, né? Você tem que estar disponível para essas pessoas. E você amar o que faz é uma receita de dar certo. Uhum. Se parar para conversar com todo mundo, eu sempre falo, gente, vocês querem saber se deu certo? Converse com pessoas que deram certo. Compra o livro da pessoa. Pergunta assim, o que você fez? Pode perguntar para todos eles. Constância, disciplina, perseverança, falar não. Ele vai falar, eles falam basicamente as mesmas, e é do esporte, é da televisão, é da música. E eu queria trazer um ponto aqui que você falou, amar o que faz, tá? É importante. Eu queria trazer essa frase aqui assim, ó. Um atleta, ele ama o que faz. Verdade. Ele ama a performance. Eu, como atriz, eu amava o palco. Eu amava a performance, o dia da apresentação. Alguém ali que fazia sua maquiagem, você com todo aquele traje, né? Você tinha decorado as falas, aquele frio na barriga, as pessoas contentes ou emocionadas de verem você interpretando. O atleta, ele ama as Olimpíadas. Mas eu duvido que ele ama acordar todos os dias 4 horas da manhã, ter que comer praticamente um frango inteiro no café da manhã para ele poder ter proteína necessária para treinar ao longo do dia. Vocês imaginam nas Olimpíadas o tanto de jovens e adolescentes que tem lá que gostariam de estar namorando, que gostariam de estar se conectando. Pensa, você tá ali do Brasil, tem um menininho ali da China que você acha maravilhoso, mas vocês não podem sair, conversar, ir para uma festa, ir para uma balada, porque você tem treino no dia seguinte, você tem uma performance para realizar. E por conta de amar o que eles fazem e fazerem com perfeição, para eles chegarem ali naquele nível, eu não diria nem perfeição, mas com profissionalismo, é decidir ser profissional em tudo aquilo que você faz. Não importa se é uma performance de um atleta ou se é fazer brigadeiro. É você fazer o melhor brigadeiro. É você usar o melhor leite condensado. É não fazer as coisas com mediocridade. E para você fazer isso que você ama, muitas vezes você precisa estar disposto a fazer várias coisas que você não gosta. Mas e aí, você quer passar a vida fazendo algo que você não gosta?
Ou você quer fazer algumas coisas que você não gosta para passar a vida fazendo o que você ama? Pergunta para vocês pensarem. Vamos pensar sobre isso. Qual é o preço? Exato. Qual é o preço? É você olhar lá na frente, o Jim Rohn fala, se você não fizer hoje o que você quer, e eu não tô dizendo de grandes hábitos, eu tô dizendo tomar mais água, fazer uma pequena atividade física. Se hoje em dia, gente, existe audiobook, existe tutorial no YouTube para tudo, não é questão de dinheiro, é questão de interesse. Tá? Então, Tabata, eu quero falar inglês. Então você vai ler sobre como falar inglês. Você vai colocar um canal no YouTube sobre como falar inglês. Eu quero ser nail designer. Eu duvido se você colocar no YouTube como ser nail designer. Você não precisa pagar nenhum curso. Daqui um pouquinho você vai lá, você compra a maquininha, você mesmo tá fazendo na sua unha, daqui a pouco você começa a fazer com outras pessoas. Hoje em dia o conhecimento ele tá acessível. É só você ler que você vai conseguir. Você quer se alimentar melhor? Nossa, eu tenho dificuldade com o meu peso. Leia sobre peso, leia sobre alimentação. Daqui a pouco seu cérebro já tá pensando diferente quando ele vê um prato de comida. Mas, se você não parar pra fazer essas coisas hoje, você vai acabar vivendo, sabe assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Gente, isso só dá dinheiro pra Zeca Pagodinho, mas ninguém. E se você deixa a vida me levar, a vida leva eu, daqui a pouco você mora onde você não queria morar, e você não é uma árvore. Você não tem raízes, você pode mudar. Sai dali, sai do seu bairro, sai daquele ambiente. Você tem o corpo que você não quer ter, come a comida que você não queria comer, trabalha onde você não quer trabalhar. E aí eu te pergunto, por quê? Por segurança. Não existe segurança. Se a sua empresa fecha hoje, você é mandado embora. E adivinha o que você vai fazer para pagar as contas? Você vai arranjar outro emprego. Então, segurança, gente, não alimenta os sonhos de ninguém. Você quer viver a vida, acordar para trabalhar, para pagar o aluguel? Ou você quer acordar, viver para construir o seu sonho, o seu legado? E eu não tô falando de grandes coisas, não tô falando que você vai construir uma multinacional. Pode ser, mas eu tava recentemente no prêmio Sebrae delas, né? Das mulheres empreendedoras que colocam os projetos delas ali no Sebrae. Inclusive, eu recomendo muito. Não importa o que você faz, leva para o Sebrae. Fala qual é a sua ideia. Porque o Sebrae, ele coloca dinheiro, ele coloca investimento, ele coloca outros nomes ali com você, marketing, o agente de mercado para vender o seu produto. Então, teve gente ali a mulher que ganhou o prêmio Sebrae, ela estava vendendo um pé de moleque. E eles chamavam de pé de ser menino. e eram pessoas que a mãe dela fazia o pé de moleque. E aí os filhos viram, mas por que a gente não faz isso de maneira profissional? Não coloca uma logo, não coloca uma embalagenzinha? Por que em vez de vender só em Cuiabá, a gente não começa a vender em outros municípios também? E hoje eles têm mais de 4 cidades no Brasil que já vendem o pé de ser menina, já tem uma empresa, uma pequena indústria, ganharam o prêmio Sebrae como algo, né, de empreendimento, mas porque eles tiveram uma visão e decidiram fazer isso de maneira profissional. Vou pegar um exemplo local nosso. O que é o Zé Dog? O Zé Dog, gente, é um cachorro quente. É um cachorro quente de R$21. Mas qual é o diferencial do Zé Dog? Ele usa a melhor salsicha, o melhor queijo, a melhor batata palha, o melhor pão. Você pode tentar fazer o Zé Dog na sua casa. Não fica com o mesmo sabor. Nossa, mas eu vou pagar R$21 no cachorro quente? Ele conseguiu transformar um cachorro quente em algo de valor agregado, porque ele decidiu fazer o melhor. E aí eu ouço muitos empreendedores falar, mas se eu der a amostra, eu vou estar gastando. Mas se eu usar aqui um produto melhor, eu vou pintar seu cabelo. Se eu usar um produto melhor que não vai danificar teu cabelo, eu vou ter que cobrar um valor que você não vai pagar. Mas você não sabe o que as outras pessoas estão dispostas a pagar por qualidade. E isso é uma questão de mentalidade. Porque gente rica, gente pobre, existe até em Dubai, né? A gente precisa entender que o nosso mundo, às vezes eu não estaria disposta a pagar por um cachorro quente de R$21. Mas alguém, quando saía da balada ali na Isaac Povos, tá disposto. Sim. E ele vai pagar, porque o cachorro quente é bom. E isso a gente pode colocar em qualquer empreendimento na nossa vida. Uma boa maquiagem, um bom brigadeiro, um bom bolo de pote. Porque você tá fazendo com profissionalismo. E quando você é profissional, você não tem medo de cobrar o valor do seu trabalho. Verdade. Você já entendeu, né? Você já se posicionou neste lugar. Você falou tanta coisa aí que minha cabeça deu um bug de muitas coisas que eu queria comentar. Mas eu acredito muito nesse poder que todos nós temos de termos sonhos. Você trouxe uma coisa, né? Que eu acho que o sonho leva a gente, porque um dia tudo foi só uma ideia.
né? Eu tenho certeza que um dia você em algum momento falou assim, vou estudar psicologia, né? Foi um momento. Vou me especializar na aromaterapia. Conheceu a do Terra, falou, será? Né? Oportunidade. E aí eu fico pensando, você falou sobre a visão, né? Quando a gente tem uma ideia, tem um sonho, a gente às vezes compartilha com outras pessoas, porque tem outras visões, tem outros bloqueios, tem outras crenças. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque você está compartilhando aquilo que é de mais precioso para pessoas que estão com outro. E não é que essas pessoas não amem a gente. Às vezes elas querem até proteger a gente de se decepcionar, de fracassar, né? Ou porque talvez projetaram que nós, principalmente os pais, né? Tios, avós, dessem sequência num sonho que era deles, né? E é muito natural, isso tá tudo bem também, não é por maldade. Né? E depois vai vir um reconhecimento depois, tá? Fica tranquilo que vem depois, porque com todo mundo foi assim, todo mundo que senta aqui, que vem conversar comigo, fala isso. O reconhecimento ele vem depois, e tá tudo bem também. Mas é muito importante o que a Tabata tá falando sobre isso. Então, mulheres, vocês, trazendo aí pro dia a dia de vocês, não importa qual que é o sonho que você tenha. Não é sobre tamanho, nunca foi. Mas eu tenho vontade de ter o meu negócio, porque o meu negócio me dá liberdade para poder ver meu filho crescer, para poder... Eu tenho muitas mentoradas que falam, Vivi, eu escolhi empreender para buscar minha filha na escola. Então, assim, isso é a coisa que eu mais ouço, para poder faltar um serviço sem me sentir mal, né? Faltar um dia assim, não vou poder produzir hoje, porque eu tenho que ficar com meu filho tá meio tristinho hoje, não tá muito bem. E quantas nós, né, de nossas mulheres e ancestrais e que vivem ainda na nossa realidade hoje que não podem fazer isso, né? Então, presta atenção, pega esses insights, pega essa ideia e acredita nessa sua habilidade, nesse seu dom, de um bolo que você faz bem feito, numa costura que você faz bem feita, num cabelo que você cuida, né? Talvez aí a oportunidade tá bem aí, ó, e exato, você não tá vendo. Ou talvez pegar um bom produto para representar. Tem pessoas que chegam e me falam, Vivi, eu acho que eu não tenho nenhum dom de nenhum serviço. Falei, então pega um produto para vender. E qual produto? Falei, não sei, estuda, experiencia, vai como cliente. Que produto você compraria como cliente? Vai comprando, o meu primeiro kit, o pessoal compra o kit e deixa fechado. Aí mexe, né? Eu falo, gente, como é que você vai vender um negócio que você nunca usou? Perfeito. Como é que você vai falar que ele é bom pra pele, sua pele tá aí toda arregaçada? Você vai falar, eu queria tanto perder peso, tem um óleo pra perder peso? Tem, compra esse durante 6 meses, toma, e vira o seu case de sucesso. É igual você ir num cabeleireiro que o cabelo dele é feio. Tem como, você é produto do produto, você precisa entender que as pessoas compram. Eu gosto muito de uma frase que fala que a embalagem, ela atrai, e o conteúdo fideliza. Então, você compra um perfume caro... A embalagem atrai e o produto fideliza. Geralmente, você compra um perfume caro, como que ele é por fora? Ele é bonito. A embalagem... Gente, quando eu me tornei gold dentro da doTERRA, que eu recebi meu primeiro cheque de 10 mil reais, foi um marco na minha vida. E eu fui no shopping e eu decidi comprar um perfume que minha mãe usava quando eu era criança. E eu falava assim, gente, um dia, quem sabe, eu vou ter dinheiro para comprar esse perfume. E eu entrei numa loja lá no Decorlis na época e falei assim, eu quero um Marina de Bourbon, que era, no meu mapa mental, o aroma do sucesso. Porque quando minha mãe ia dar as palestras, ela passava aquele Marina de Bourbon, né? E às vezes eu ia escondida, passava pra ir pra escola. Ela queria me matar. Ela falava, tá, tudo certo, esse perfume é caro. E aí eu lembro que eu comprei esse perfume. E o perfume era pequeno. Ele era desse tamanho assim. Mas ele vinha em uma caixa de presente, que parecia que tinha uma coroa. E na frente era um desenho de coroa, de realeza. E eles me contaram quando eles me venderam. Marina de Bourbon era o perfume da Marina. E ela cultivava flores ali na região onde ela morava, era uma princesa. E ela cultivava essas flores porque ela gostava do perfume. E ela embebedava essas flores no álcool e usava esses perfumes de Bourbon. E aí, então, surge o perfume da Marina de Bourbon, por conta dessa história. É um aroma maravilhoso, mas quando você abre, gente, você tem a sensação de que você é a realeza, porque aquilo ali é muito bem embalado, é muito bem entregue, né? Então, muitas vezes, a sua forma, ela não está dizendo a favor de você. Às vezes, o seu trabalho é excelente, mas qual é a mensagem que você tem passado antes mesmo de abrir a boca? Porque você tem que ter oportunidade de abrir a boca. Sim. Quando você chega, qual é a mensagem que você passa? Porque a forma, ela atrai as pessoas para te ouvirem.
E depois, quando você for falar, sim, você tem que estar munido de boas leituras, de bons podcasts, de bons audiobooks, porque você tem que falar algo que fidelize, que as pessoas queiram estar ali e continuar te ouvindo, que atraia essa atenção. Né? Então, e isso não é questão de dinheiro, isso é questão de atitude. É você usar a melhor roupa, é você estar bem arrumado, é você não fazer as coisas com casualidade. Ah, eu vou ali no dia da exposição, que eu vi que as meninas estavam todas com os produtos. Ah, eu vou ali, é mais uma sexta-feira do mês. Não é mais uma sexta-feira. Ali é a sua empresa, é a sua cara. Você tem que estar bem arrumada, bem maquiada, com o cabelo bem feito, nas condições que você tem. Sim. Minha mãe, ela saiu de casa aos 9 anos para trabalhar em um posto. Ela morava numa região também de fazendas e tudo mais, e ela trabalhava limpando postos. E aos 15 anos ela conheceu a igreja, que a gente frequenta hoje. E ela dizia, era conhecida como a igreja dos ricos na cidade dela. E ela dizia, mas eu queria tanto estar lá dentro, porque a capela era muito bonita, as pessoas eram muito bonitas, eu queria estar lá dentro. Mas ela não se sentia naquela condição de estar. A minha mãe só tinha um par de sapato, mas a minha avó era costureira. E aí ela pegava o retalho que sobrava dos vestidos que a minha avó fazia, passava cola no sapato dela e todas as semanas ela ia com um sapato diferente. Porque ela encapava o sapato com o tecido do vestido que ela ia usar. Ela não tinha sapatos, mas ela tinha vestidos muito bonitos, porque minha avó era costureira e ganhava vida com isso. Então e aí todo mundo dizia, nossa, mas os seus sapatos sempre estão combinando com o seu vestido. E ela, né, ficava muito feliz com isso. Mas vocês imaginam uma menina de 15 anos. Aí chegou domingo, chegou em casa, ela já arrancava aquele tecido e já começava a pensar qual era o tecido que ela ia grudar para a semana seguinte. É uma questão de dinheiro? Não. Era uma questão de atitude. E isso levou ela a um grupo de muita influência. Né, a trabalhar depois como secretária de empresas maiores, a sair. E ela passou de quem lavava banheiro de posto, quem vendeu pastel na feira, para atingir patamares maiores na vida dela. E não foi só por causa do meio, não foi porque ela soube se comportar e teve essa atitude de profissionalismo em tudo aquilo que ela fazia. Então, muitas vezes a gente precisa olhar também para o nosso negócio. Se o negócio é de qualidade, ótimo. Como é que você tem apresentado o seu negócio? Sim, eu tenho um negocinho, eu tenho um empreendimentozinho. Não trate o seu negócio como um pequeno negócio. Ele é o seu negócio. Eu tenho um pequeno... Eu estou começando um pequeno negócio. Não, eu sou uma empresária no ramo de doces, eu vendo brigadeiros. O que você faz? Eu sou uma empresária da área de aromas. Eu trabalho com aromaterapia para aromatizar casas, empresas, emoções. Nossa, mas você já era desde que eu comecei. Eu sou uma empresária de aromaterapia. Eu vendo olhinho. Não, gente, eu não vendo olhinho. Ele é valioso para mim. Então a gente precisa vender essa ideia de sucesso antes mesmo das outras pessoas acreditarem. Até porque se a gente não acreditar no trabalho da gente, né, vai ser muito difícil a gente conseguir contar essa história para alguém. É como quando você tem alguma história para contar, eu sempre falo assim, primeiro você vive a história, você viveu aquela história. Quando você vai contar igual a verdade é mentira, né, que a gente fala, né? Por que você vai contar uma verdade tranquilamente, uma coisa que não é verdade, você não conta? Por que você fica nervoso? Você não viveu. Então, você fica inseguro, né? Então, se você não tem como verdade, né, aquele negócio, você vai acabar realmente não contando direito, não valorizando, e aí vem eu falo que é uma enxurrada de pessoas que vão vir, aí você vai começar, nossa, mas eu só arrumo cliente enrolado. Aí eu só arrumo gente que não valoriza meu trabalho. Né? Onde que tá o problema? É nos outros, né? E é bom essa reflexão, porque às vezes acontece situações na vida da gente, como acho que a Tabata falou uma coisa bem interessante, não romantizar o empreendedorismo, nem tudo são flores. Então, às vezes você vai indo num viés, você acha que você tá acertando, e acertar muito, tem hora não é legal, porque dali a pouco você já começa a achar que você não precisa melhorar, aí você vem e toma uma porrada, né? Aí você fala, peraí, o que eu não tô vendo? Né? Tipo, será que eu não fui clara com essa pessoa? Será que eu não me posicionei da forma correta? O que eu poderia ter feito de diferente? E aí é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque o que o outro pode fazer é sobre o outro. E esse é o processo mais rico que existe. Eu falo que empreender com doTERRA me trouxe... O dinheiro foi consequência.
Mas o que é impagável para mim durante 7 anos de empreendedorismo, eu saí da faculdade e entrei na doTERRA. Eu nunca fui CLT. Então, ter hoje 7 anos de empreendedorismo e ver muitas vezes amigas próximas minhas penando no consultório para pagar as contas, para, ai, meus clientes, meus pacientes. Eu não lido com isso hoje, porque o empreendedorismo, ele me trouxe o que nenhuma outra faculdade poderia trazer. Lidar com pessoas, gestão de problemas, é entender que se não deu certo, quem que é o chefe? Sou eu, a culpa é minha. Se deu bom, a culpa é minha também. Se parabenize, mas se não deu certo, é entender que esse é um processo de constante evolução. Quem eu sou hoje não é a líder que eu era há 7 anos atrás. Quem eu consigo angariar e trazer para o meu business hoje são pessoas diferentes de quem eu conseguia. Mas essas pessoas de lá de trás, elas ainda estão comigo. E elas evoluíram muito. Eu vejo pessoas hoje que são palestrantes. Eu vejo a Amélia. Eu falo que a Amélia, que é a mulher de verdade, que tem aquela música, né? Ela era uma dona de casa, acordava 4h30 da manhã, fazia o almoço, deixava a casa pronta. Hoje a Amélia, ela é uma empresária, né? E ela evoluiu, ela comprou o carro que ela queria, ela vai visitar os filhos e em outro país, e ela tem essa condição financeira, mas você vê o que mais a doTERRA trouxe para a Amélia. Não foi dinheiro. Foi essa evolução, foi esse desejo de crescer, de evoluir. E aí tem uma história de um empreendedor, porque você sempre vai ter todas as desculpas para desistir. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, uma frase que fala assim: não desista no seu pior dia. Espera o dia ficar bom para você desistir. Aquele dia que você teve o maior sucesso, que você fechou o maior contrato, aí se você quiser desistir nesse dia, aí você desiste. Mas aí ninguém desiste, né? Porque a gente quer desistir quando tá difícil. Então espera ficar bom para desistir. Porque é muito comum a gente colocar na lista ali, mas o governo, os impostos, os produtos. E aí eu te pergunto, nessa sua lista, se você estiver me trazendo uma lista do porquê não fazer ou porquê você não está tendo sucesso. Quando eu olho a sua lista, eu vou te perguntar, cadê o seu nome aqui? Porque se mesmo com esse governo, com esses produtos, neste estado, com esses impostos, com esse calor, tem gente que está tendo sucesso, por que é aquilo? Essa é a pergunta que eu me faço. Por que não é você? Se ela está conseguindo, por que eu ainda não consegui? E isso não é uma questão de inveja, é uma questão de olhar que várias pessoas, na mesma condição que você, tiveram sucesso. Bom, eu tenho condições um pouco mais complicadas. É muito fácil olhar hoje para Oprah e falar assim, nossa, né, essa mulher, mas ela é americana, ela mora nos Estados Unidos. Caramba, vai olhar a vida da Oprah, leia o livro da Oprah. Veja quantas dificuldades, quantos abusos essa mulher sofreu. E quem ela é hoje nos Estados Unidos. Se nas condições dela, ela conseguiu ter sucesso, por que não eu? Por que não eu? É a pergunta que eu quero deixar pra vocês, assim, porque oportunidade existe. Agora, uma coisa que a Tabata e nem o doTERRA faz, e você vai prestar bem atenção nisso, que a gente puxa a orelha com amor, milagre, tá? Ela falou que teve gente lá atrás, quando ela começou, que ela estava no processo de liderança dela, que veio com ela, e teve gente que não veio. Parou no caminho, desistiu no dia difícil, como ela estava falando ali. E aí? Ai, milagre não tem, né, Tabata? Não. É uma questão de decisão. Se você começar uma coisa e pensar assim, eu vou fazer para ver se vai dar certo, já não vai. Você tem que fazer até dar certo. E enquanto você não queimar os seus barcos, né, tem aquela história dos vikings que estavam indo para uma ilha e eles queriam colonizar aquela ilha, eles queriam tomar posse daquela ilha. E quando eles chegam lá, o chefe deles queima os barcos. Assim que eles descem dos barcos, eles falam, e se não der certo? Como é que a gente volta para casa? Ele falou, aqui é vencer ou morrer. Não tem volta atrás. Ou a gente vence essa batalha e essa ilha é nossa, ou a gente morre. Que eu já queimei os barcos. E aí, claro, eles conseguem conquistar e colonizar aquela ilha, mas por quê? Porque não tinha barco para voltar. Enquanto você fica deixando, mas se a minha sócia, se o meu parceiro, se o meu marido não me apoiar. Gente, muitas vezes as pessoas não te apoiam, não é porque elas não têm crença no produto, é porque elas não têm crença em você. Porque você começa e para, prova pra eles que eles estão errados. Quando alguém falar pra você que não vai dar certo, fala, agora só de raiva vai dar certo. Quem que você é que você acha que você tá querendo aprender inglês? Agora só de raiva eu vou fazer dar certo. Bem, isso mesmo. Eu tenho uma analogia parecida que eu sempre falo aqui quando a gente troca umas ideias. A pessoa chega e me fala assim, Vivi, eu tô querendo fazer isso, mas aí
tá meio complicado, tá? Aí eu falo, tá, mas quais são as opções que tem? O que apareceu, né? Não, tem uma opção sim, mas é que é lá em São Paulo. E aí, eu vou ter que... Tá, então tem uma opção. Tem, só... Não, tem opção. Tem. Então pronto, se agarra é isso. Enquanto tiver oportunidade de jogo, continua o jogo. Falei igual um joguinho de cartas, joguinho de montar cabeça, quebra-cabeça, eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto dessas coisas. Quando acaba as opções de fazer encaixe ou jogo de memória, ele fala assim, você perdeu. Aí quer vender pra você, e você não compra, né? Você desiste e fica assistindo vídeo lá, né? Mas eu sempre falo assim, enquanto tiver dando o play, tiver rolando lá, tem opção. Se você vai perder ou vai ganhar, é outra história. Mas eu falei, tá, mas tem a opção? Então vai. Não deu game over ainda. Talvez essa última opção é a cartada final. É aquela que vai fazer o jogo você mudar de nível, você mudar de fase, né? Eu sempre falo, eu gosto daquele desenho que é bem famoso na internet, o cara debaixo da terra vindo, né? Pra achar, acho que pra achar diamante, eu acho, né? E aí tem um que continua e tem um que bem na hora que era a última marretada, ele volta pra trás, cansou, né? Então, enquanto tiver oportunidade, faça. Enquanto tiver luz, faça. Enquanto tiver opções, faça. Talvez vai demorar um pouquinho mais. Talvez você vai precisar se preparar melhor, fazer um curso, dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, se acalmar, mas ele dá certo. E aqui é resultado de quem deu certo, sabe? E não é sobre dinheiro, tá, gente? Vocês ficam muito... A galera do Teira aí, da internet, é perigosa, tá? Porque fica vendendo fantasias para vocês. Não é sobre isso, é sobre propósito. É você poder desfrutar daquilo que você pode desfrutar, mas sem perder seus valores. E o que é mais importante, quem fica quando todo mundo vai. Eu tava falando isso hoje. Isso aqui não é sobre ganhar dinheiro. Isso aqui é sobre construir. Você construiu esse espaço. Você construiu o seu grupo. Todo mundo que está disposto a construir alguma coisa e permanece tempo suficiente para construir, depois colhe algo duradouro. O Petsy menina, quantos anos, né? A mãe dela estava lá no prêmio, bem idosinha, a filha dela recebeu o reconhecimento do Sebrae e chamou ela no palco. E ela subiu já com muita dificuldade. Olha só, ela construiu uma história com aquele doce. Então, empreender, você tem que ter muito claro isso. Eu vou fazer esse paninho aqui para colocar o copo. Então, construa a sua marca, a sua maneira de fazer, coloca alguma coisinha ali diferente que é a sua característica, mas entenda que você está construindo algo. Porque em tudo que você for entrar só para ganhar um dinheirinho, você vai sair para ganhar um dinheirinho melhor ali em outro lugar. E você vai ficar pulando de galho em galho e isso não constrói nada. Tudo aquilo que a gente for construir, você pega, eu vou viver de aluguel. Tudo bem, constrói essa casa para você ver se não vai dar valor. Coloca tijolo por tijolo, argamassa, constrói ela com suas próprias mãos. Isso é um empreendimento. Porque quando você ama, geralmente o que acontece no Brasil? Os empresários constroem e aí quando os filhos assumem, a empresa fale. Porque eles já pegaram pronto. Eles não tiveram que construir. Então, se você estiver disposto a empreender e construir algo com propósito, seja doTERRA, você pode entrar na doTERRA, ganhar dinheiro em 6 meses e sair por outra empresa que está te pagando melhor. Mas se você entrar para construir legado, para impactar vidas, isso não é só com doTERRA, é o que você faz, né? É o que tantas outras empresárias, empreendedoras fazem, porque elas têm propósito. E se você não tem propósito, se você não cria raízes, qualquer ventania te leva. Forte, verdade mesmo. Eita, que esse podcast dá muitos insights. Tabata, pra gente, você já trouxe muitos insights, trouxe muitas ideias, mas eu deixo esse tempinho final para você fazer um convite para as pessoas, para aquilo que tocar no seu coração, né? O que você quiser, o que vier à sua cabeça, para as pessoas virem conhecer o seu trabalho, ou para as pessoas terem uma mentalidade diferente. Então eu deixo esses minutos finais para você trazer aí um recado bem direto para quem se interessou, falou, olha, vou seguir a Tabata, me interessei nela.
Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Eu mesma respondo ali os directs, tento sempre responder com áudio pra pessoa saber que sou eu. Hoje, na era da inteligência artificial, é difícil não ser artificial, Sim. né? Porque por conta do tempo. E eu acho que o que a gente tem de mais precioso hoje é o nosso tempo. Então, eu valorizo o tempo das pessoas que vêm comigo, seja por curiosidade, porque querem aprender. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem com vocês, se vocês gostaram do que eu faço, ou se vocês têm curiosidade sobre o que eu faço, toda pessoa de sucesso gosta de contar o que faz. Uau! Essa vai ser a sua frase. Toda essa vai ser. Você já deu várias frases, a mulher das frases, né? Você já escreveu um livro, né? Ainda não. Não, então, pelo amor de Deus. Ano que vem eu vou não. lançar. Então, tá bom. Eu quero, já me avisa que eu vou me organizar pra não. Toda pessoa de sucesso gosta de contar o que faz. E você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais conversa, mais convive, mais consome conteúdo. Então pergunte. Não fique na curiosidade ali falando, ai, será que esse negócio é pra mim? Será? Vem, conhece, faz uma imersão, fala, gostei. E aí se arrisca e tenta. Então, se vocês gostaram, venham, conheçam, pergunte. Vamos marcar uma videochamada, vamos marcar um café, né? E vamos conversar para que a gente possa entender se esse é o propósito para você, se esse é o seu movimento ou não. E o que tá para mim, assim, de frase acima de tudo, dentro de tudo que eu faço, até onde eu cheguei hoje e até onde eu não cheguei, é porque tem uma frase que guia a minha vida, que é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Tudo aquilo que eu mais amo é de graça pra mim. E eu tenho que aprender a aproveitar aquilo que é de graça, porque às vezes a gente só dá valor naquilo que o dinheiro compra. Então, no seu processo de empreender, seja lá o que você queira começar, ou que você já começou, entenda que o mais valioso e as pessoas que mais importam, que o dinheiro não compraria se elas não estivessem hoje na sua vida, o dinheiro não compraria. Então, o dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você está fazendo com propósito e amor, para trazer mais qualidade de vida para aquelas pessoas que o dinheiro não compra. Então, lembre que não importa, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você deixar à margem as pessoas que te apoiaram quando você não tinha, as pessoas que merecem a sua atenção enquanto você ainda está aqui presente. E lembre nos momentos difíceis, porque é isso que eu faço. Às vezes eu sento lá na minha área, penso no leão que eu vou ter que enfrentar hoje, mas eu penso na minha manhã, a minha manhã é dos meus filhos, de tarde eu trabalho. E enquanto eu tô sentada lá com eles pensando nisso, eu olho para eles e eu penso, mas olha só, esse momento aqui é de graça. Então, melhor eu aproveitar esse para depois a minha batalha dos leões eu ir para outro momento. Então, valorize esses momentos, porque eles são de graça. Eles são um presente. Estão disponíveis, né? Aproveitar. Tabata, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Pelas suas palavras, por todo... Olha, 2 folhinhas de frase. Olha, rendeu aqui hoje. Seja muito bem-vinda na minha vida, tá? Eu espero que a gente possa trocar muitas ideias, tomar muitos sucos, né? Sim. Poder desfrutar de outros momentos e talvez, eu acredito que cruzar o caminho de outras mulheres também, né? Ajudando umas às outras sempre. Conte comigo no que você precisar, tá bom? Estou à disposição. Gratidão. Muito obrigada, Vivi. É uma alegria poder estar aqui. E olha só, quando a gente busca as coisas intencionalmente e as pessoas intencionalmente na nossa vida, a gente acaba criando laços assim, com propósito. Leves, né? Muito leves. Diz que, qual a diferença do laço e do nó, né? O nó, ele aperta, né? O laço, ele tá ali. Ele pode soltar uma hora ou outra, mas ele não aperta. E acaba até trazendo uma beleza, né? Olha então, assim. Um laço. Muito obrigada. Gratidão, família Conexão, mulheres empreendedoras estão sempre conosco. Gratidão, Nicole, pela paciência em ficar aqui nos fazendo companhia sempre. Hugo Farias também. E até a qualquer momento.